é algo impressionante, irmão. Eu sou professor de história e fiz uma pós-graduação na UF, né, de História do Brasil. E eu tive uma aula de pós-graduação sobre o Vasco. Sobre o Vasco. O professor não era vascaíno, mas ele fez sobre o Vasco, sobre essa mudança que o Vasco trouxe para o caráter do futebol. O futebol hoje, ele faz parte da identidade do brasileiro. O futebol é parte da identidade nacional. Houve uma ruptura com a história do Brasil, com a proclamação da República, né? Então, a República feita com atropelos, né, precisou de uma linha, de um fio condutor. E o futebol é que caminhou com isso, né? O futebol que ajudou a traçar essa identidade para o torcedor brasileiro. E o Vasco é o pioneiro, é o clube que faz isso. Então, pode-se dizer com tranquilidade que assim, eu tive aula de Vasco, né? Tive aula de Vasco. E eu digo o seguinte, olha, minha filha, durante um tempo aí, a minha outra filha, né, a Elisa, ela andou dizendo que não era Vasco, né? Uma professora da escola me salvou, né? A professora que convenceu ela, foi falando do Vasco, e um dia ela, né, teve o despertar novamente de lá de quando ela nasceu. Papai, eu quero voltar a ser Vasco. Eu falei, então vamos lá, né? Então, assim, o Vasco realmente se aprende na escola. Sim. Agora é curioso, hein? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver, cara, como é que é a tentativa de se apagar a história do Vasco. O Vasco é reconhecidamente o clube que deu oportunidade aos mais humildes, aos trabalhadores, aos negros, num momento muito difícil da história do Brasil. A República, o golpe republicano de 15 de novembro, depois a libertação dos escravos, todo aquele momento, o Vasco sofrendo tudo aquilo, e isso é reconhecidamente, né, a primazia do Vasco, o protagonismo do Vasco. E aí você sabe que teve um livro há pouco tempo publicado aí, entregue nas escolas, que dizia que era o Flamengo, o pioneiro, uma tentativa claríssima de reescrever a história. Apagar, né? Por quê? Porque o Domingos da Guia, né, o Diamante Negro, sim. Não é o Domingos da Guia é o zagueiro, né? O zagueiro. Mas o Diamante Negro, o Leônidas, foi ídolo. Mas ele jogou no Vasco, mas ele foi ídolo no Flamengo, um ídolo, né, dos títulos do Flamengo. E aí eles estavam colocando como se fosse se reescrevendo, né? Então, assim. Lembrando, inclusive, que o Vasco não só pioneiro nesse âmbito, mas o Vasco foi o primeiro clube brasileiro campeão intercontinental. A gente vai ter um programa, depois a gente vai ver na agenda um programa para falar desse título sul-americano. Exatamente. Do Expresso da Vitória. Porque eu lembro do meu pai, quando eu estive em São Januário, né? E eu vi o Ademir Menezes passando, né? O Queixada, né? Sim. Aí ele, como um garoto, cara, me segurou assim, olha lá, sabe quem é aquele ali? É o Ademir. Falei, que Ademir? Ademir Queixada, rapaz. Campeão da seleção brasileira, campeão sul-americano, artilheiro de Copas do Mundo, foi superado agora pelo Ronaldo. Em edições de Copa do Mundo. Não tinha jogador brasileiro, era ele. Né? E claro, por conta da perda do Mundial de 50, ele, o Barbosa, toda essa gente acabou. E aí a história, mais uma vez, vamos fazer justiça, aproveitando que a gente está online, isso vai ficar gravado, né? Fazendo justiça. Perderam para o time do Uruguai, que era campeão do mundo. Sim. Campeão do mundo, o time do Uruguai, sim. Campeão olímpico, o time era fortíssimo, o time do Uruguai. Então não era demérito nenhum perder para o Uruguai, né? E o Brasil foi agora, jogou na Copa do Mundo e tomou de 7-1. Falando em Copa do Mundo, a gente falou aqui que o poder público não garante o Vasco de jogar em São Januário, alegando a segurança. Um país que sediou a Copa do Mundo. Exatamente. Sediou Olimpíadas. Nem dizer que não consegue sediar. Então, assim, a gente... Mais um motivo muito bom que a Juliana colocou aqui, porque, assim, a gente não pode deixar que se reescreva a história. Porque não é só reescrever. Se a gente se omitir, a história ela vai sendo esquecida, ela vai sendo apagada. Perfeito. Isso que a gente está fazendo aqui é a memória, é a tradição. A gente não pode esquecer. Oi? Informação. Olha...
Pois é, estamos aqui recebendo aqui do Rodrigão, aqui no bastidor, dizendo que na imprensa não tem o relato de que o Vasco foi campeão do Sub-17, né? Fosse um outro rival, estaria aí em toda, né? Estaria sendo Eu até... diria até que se for alguma coisa de crise, eles vão colocar aí. Tá aqui. Crise, vão colocar. Marcelo Oliveira, grande garoto vascaíno. Olha, a imprensa, você pega os relatos da imprensa desse Vasco de 23. Eu tô resgatando o Vasco de 23, que a gente tava falando, era para falar só na introdução, mas a gente tá falando muito, né? E acabou que tá falando demais. Mas esse Vasco de ex-campeão, a imprensa ridicularizava o Vasco mesmo. Ridicularizava o Vasco, ridicularizava a torcida do Vasco. Né? E depois, claro, depois foi dando destaque. Nessa época é importante também resgatar para a torcida o uniforme do Vasco, o número 1 é o preto, né? O número 1 é o uniforme, muita gente, camisas negras. Muita gente exatamente. não tem essa noção, acha que é a camisa branca que foi, ao longo dos anos, muito utilizada, mas a primeira camisa do Vasco é a camisa preta, né? E, inclusive, ela tinha uma abertura aqui. Não sei se depois a gente tem como resgatar, mas parecia até uma gravata, né? Eles jogavam sim, gravata, é de gala, né? É de gala. Muito bacana mesmo. Hoje tem gente que casa em São Januário, casa com a camisa do Vasco. A camisa do Vasco sempre foi de gala, pô. Sempre foi de gala, pô. Já carrega a cruz. Olha, tem mais recados aqui, ó. Marcelo Oliveira, grande garoto vascaíno, que meu pai chamava todo mundo de grande garoto. Grande garoto. E aqui, Lucas, boa sorte com o projeto, saudade do meu Vasco, Deus abençoe a sua jornada. Então ele tá saudade, o Vasco tá aí. Isso, inclusive, Lucas, foi um propósito, né? Quando o Rodrigo me fez o convite. Eu falei assim, cara, o Vasco, assim, a gente fica com essa mentalidade, era até o óculos aqui, a gente fica com essa mentalidade de torcedor derrotado. Torcedor, que o Vasco não ganha, que o Vasco não sei o quê, que o Vasco é só sofrimento. Isso que é plantado na mídia, pô, uma mentalidade. A cada dia que o cara abre lá a internet, o Vasco campeão, não vê o time campeão. Exato. Agora, Ramon dando Vasco, hein? Ó, Negrito, o Juninho tá colocando aqui, Negrito foi o primeiro jogador vascaíno a realizar o primeiro gol com a camisa do Vasco em São Januário. Em São Januário. Ele colocou aqui São Januário. Agora, é bacana a gente ver que dentro desse contexto, né, o que se construiu em torno de São Januário, nós temos hoje uma loja, né, uma mega loja, é muito importante, né? A parte dos recursos do Vasco vem de venda de material e afins. Essa estrutura é muito bacana. Nós contamos hoje com a principal torcida organizada do Vasco hoje, com uma sede em frente a São Januário. Então, qual é o clube hoje que pode dispor, né, de um estádio, uma estrutura dessa? São poucos, né? Então, quando se pensa em Vasco hoje, a gente caminha, ainda que sejam a passos bem lentos, né? O Vasco se encaminha aí para uma modernização. E aí é aquela questão. Você me perguntou, você acha que vai? Eu acho que vai, sim. Eu acho que os atores... Eu tô acreditando agora no que você tá falando. Eu não tava acreditando muito, não. Agora eu tô acreditando. Tá me motivando. Os atores, né, que podem propiciar isso ao Vasco são atores que não estão dentro do Vasco somente. Então a gente tem o poder público, a gente fala aí sobre... hoje a gente até conversou sobre isso. Existe um banco de investimento, é uma ideia dentro do Vasco para que se consiga captar verba, para que faça aquela permuta, né? Estou falando de uma forma bem simples, para que possa entender a ideia que a gente consiga recursos através do poder, né, que existe ali de construção na área de São Januário. Existe uma área que é transposta em termos de grana. Para hoje, o terreno do Vasco, o Vasco teria semelhante, seria na Barra da Tijuca. E há uma costura para que alguém compre esse terreno e esse terreno seja pago, ainda que de forma paulatina, né? De forma a prestação, isso seja ao longo do tempo repassado para o Vasco. Eu tinha uma preocupação, porque quando o Vasco então decide construir São Januário, são os torcedores que ajudam os sócios, né? Eles vão assinando ali o livrinho de ouro e vai contribuindo. Eu tinha esse receio, né, nessa reforma de São Januário, de que forma o torcedor vai ajudar. Poderia contribuir, porque essa é a marca, né? Sim. E aí a gente discutiu que do projeto tem espaço para isso. Estudando tem espaço porque o Vasco, inclusive, não vai ter o dinheiro todo, não né? vai ter, claro. E aí esse dinheiro vai vindo de a forma... gente vai ter que ajudar. Agora, respondendo uma pergunta que você fez há um pouco atrás,
sobre se a gente tem o entendimento de que mude a característica, talvez, do torcedor ou do ambiente de São Januário. Aí, uma visão bem particular, eu acho que muda olhando para o Maracanã, tá? Ainda olhando para o modelo Maracanã, onde foi absorvido e foi remodelado. Ainda que de forma bem simples, o Maracanã foi remodelado. Mas esses custos, eles são repassados pro torcedor, pro a gente também quer conforto, né, cara? A gente quer conforto. Olha, a gente tá aqui num... Olha, tampem os ouvidos, né? Porque quando a gente vai... Aqui no Paladinos a gente não fala mal do Vasco. Não tô falando mal do Vasco, né? O errado sou eu, mas quando a gente chegava às vezes cedo lá, aquela arquibancada de cimento tava quente, Exato, né? Tava quente. Aí a gente ficava em pé, né? Exato. Ficava em pé, tinha que sair. Dentro de São Januário, você tinha dificuldade, tem dificuldade de ir ao banheiro, né? Tem todas essas questões, mas são questões. Lembra quando a gente levava minha sobrinha Laís, que tá lá no Canadá, a gente levou ela pra São Januário, a gente tinha que pedir pra alguém ir com ela no banheiro, porque a gente não podia entrar no banheiro. Enfim. Dentro desse contexto, você tinha o próprio restaurante, né? O restaurante hoje tá bem bacana, mas o que era o restaurante de São Januário antes...